Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra a Curva, no Fair Play, teu podcast de Fórmula 1. Eu sou o Luís Moura, como habitual, estou com o Diogo Soares. Diogo, boa noite para nós. Este é o primeiro episódio de 2025 de análise a um grande prémio que ficou marcado pela vitória de Norris. E para o início de conversa, pergunto-te se as 9 décimas, ou as cerca de 9 décimas que separaram Norris de Verstappen no final das 58 voltas, se não estou em engano, do Grande Prémio da Austrália, se esta margem, se esta diferença é elucidativa daquilo que se passou na corrida, ou se és da minha opinião e é apenas fruto e consequência daquilo que se foi passando, da chuva, dos incidentes que já lá vamos. Sim, é muito por aí. Deixa-me aproveitar para cumprimentar todos que nos estiverem a ouvir ou a assistir. Mas 9 décimas é pouco para aquilo que, que, que em boa verdade aconteceu durante a corrida toda, ao ponto de uma dada altura da corrida, os McLaren estão mais ou menos a 16, 17, 18 segundos do Max Era quando ele 17. estava em terceiro. É, era por aí, portanto. Acho que os McLaren tiveram a corrida sempre controlada, diria eu. Aquela questão do Piastri que enfim é um erro do piloto, um erro exatamente igual ao que tinha cometido o Norris, só que enfim, o Piastri teve um pouco de mais azar nessa questão, mas é se calhar é o único ponto negativo da corrida e um único ponto negativo de uma corrida extremamente positiva para a McLaren e aliás acho que todo o grande prémio foi extremamente positivo para a McLaren. 1-2 na qualificação, vitória na corrida, podia ter sido 1-2, mas lá está aquela questão de Piastri é que deita um pouco abaixo. E deixa-me dizer que eu acho que o preponderante aqui foi a pouquíssima degradação dos pneus, dos intermédios, principalmente dos McLaren. Eu não sei se tu viste uma imagem que andava a Sim. circular pelo A Twitter, comparação com a Red Bull. exato, tirando o frente, aliás, digo eu que fosse o frente esquerdo, porque é o que faria mais sentido, que era o pneu que estava mais degradado, mas mesmo assim, aquelas bandas dos pneus estavam lá todas. Aqueles pneus pareciam que tinham meia dúzia de voltas e já tinham feito, não me lembro bem ao certo, mas 30 e tal voltas, quase 40 voltas que aqueles pneus fizeram e estavam com um excelente nível de desgaste, se é que se posso dizer desta forma. É mesmo uma questão de desgaste, mas isso, no meu ponto de vista, também está muito relacionado com a velocidade e com o ritmo de corrida que os McLaren tiveram, porque é fácil gerir esse pneus quando não se tem que correr atrás do prejuízo. Que foi aquilo que Sim, aconteceu ao longo destas 57, 58 voltas no Grande Prémio da Austrália. Tu referiste e bem a competitividade da McLaren, o erro de Piastri e o erro de Norris, que acaba por ser um azar muito grande que contribui para a maldição dos pilotos australianos da Fórmula 1 que nunca conseguiram um pódio em casa. Porque, quer dizer, é um azar muito grande para o Piastri. Ele comete exatamente o mesmo erro de Norris e exatamente no mesmo momento, e ele é atirado, perto da aderência, é atirado para a relva, enquanto o Norris consegue ir para o pit e consegue fazer uma boa paragem. É uma paragem decente para as condições, portanto, aqui também um bocadinho é esse fator sorte e depois aquilo que foi também o arranque do Norris. E o comportamento do McLaren ao longo de toda a corrida. O Norris no ano passado perdeu muitas vitórias porque arrancou muito mal e perdia uma, duas, três posições e depois não conseguia recuperar. No domingo arrancou muito bem e conseguiu fechar todas as portas ao Verstappen e fugir, literalmente fugir da concorrência, uh, à exceção do seu companheiro de equipa, que o Piastri conseguiu acompanhá-lo até esse erro. E a McLaren não deixou que houvesse uma luta. Isso acaba por ser normal. Abanas com a cabeça porque se calhar não concordas totalmente comigo, mas quer dizer, eles eram a desculpa do tráfego.
tudo bem que havia tráfego, mas quer dizer, eram dois ases. E a McLaren só diz a Piastri que pode lutar quando o Piastri comete aquele erro, faça a redundância, salvo o erro na curva número 6, que vai um pouco à gravilha e perde ali 2 segundos. Quer dizer, aí já sabia que era praticamente impossível o Piastri correr atrás do prejuízo. Eu acho que não iam ser dois ases e um Kick Sauber que estava um Kick Sauber, sim, que estavam lentos, que iriam prejudicar esta batalha dos McLaren. E antes de passar a palavra, deixa-me só dar aqui uma nota final E, para acabar de falarmos da McLaren, que tem a ver com o ritmo e com a consistência do ritmo de corrida. No ano passado víamos muitas vezes a McLaren a começar muito mal os grandes prémios e, pelo contrário, a Red Bull a começar muito bem. E depois esse cenário invertia-se e a McLaren acabava muito forte, tinha sempre umas últimas 15, 20 voltas de um ritmo alucinante, e a Red Bull perdia performance, pelos pneus, pelo desgaste do carro, por ter de gerir mais baterias e combustível, isso não se sabe. E a McLaren, pelo menos na Austrália e já nos testes, nos indicadores que fomos tendo, conseguiu corrigir esse problema. Conseguiu ter um ritmo de corrida alucinante durante toda a prova. Isso, de uma forma muito sintética, foi a chave para a vitória na Austrália. Foi um grande carro, e um grande piloto, dois grandes pilotos. Pá. O Piastri teve esse azar. Pole position, 1-2, corrida quase toda controlada, peca pelo azar de Piastri. e deixa-me só voltar à ideia portanto, da Popeye Rules e de não se atacarem mutuamente. Digamos que era desmedido, porque a corrida era um 16 segundos de vantagem, corrida completamente controlada. E assim, faz sentido mandar os pilotos terem um bocadinho de calma, não andarem ali à luta se for ali uma coisa em que, sei lá, 5 segundos, 6 segundos, em que metes-te ali à luta numa volta e é suficiente para o gajo que está atrás te apanhar. Agora, 16 segundos. Pá, é assim, se calhar, será que a equipa tinha algum medo de com as difíceis condições que existiam de que pudesse complicar? Duvido, até porque acho que ficou bastante elucidativo que ambos os pilotos são bons à Claro. chuva. Sim, eu acho que a McLaren se calhar tinha mais medo que o Piastri ultrapassasse o Norris. Sim, pronto. Porque é isso que estavas a dizer. Tu sintetizaste e foste ao ponto que é, caramba, estavam 16 segundos à frente, 15, 14 segundos que seja naquela altura. Qual é que era o perigo? Não. Olha, o Piastri foi à gravilha um pouco e perdeu 2,5 segundos. Quer dizer, que perdessem 4, 5, 6 segundos, era dizer a meus amigos, isto acabou, é para fugir. Quer dizer, e esses 16 segundos de vantagem eram segundos de um ritmo que não era um ritmo a puxar. Aliás, até houve uma altura em que o William Joseph, que é o engenheiro de corrida do Verstappen, não, esse do Norris, disse ao Lando para começar a andar. Porque que não havia necessidade de estar a Sim. poupar tanto. Portanto, quer dizer, é já um indicador daquilo que vai ser a temporada, percebe-se, não é? Uma equipa que quer ser campeão do mundo, nós já discutimos isto aqui no Contracurvo. Uma equipa que quer ser campeão do mundo tem que ter um piloto para ser campeão do mundo. Sim, E o outro tem que estar ali para sim, ajudar para os sim. construtores. E, portanto, está feita a escolha, foi a escolha de sempre da McLaren. Está tudo bem quanto a isso. Agora, justificar com o tráfego é um bocadinho a E tirar. no fundo, no Não, fundo, não, no não fundo, digo areia, sim. mas para estar mais dentro daquilo que foi o Grande Prémio, a tirar spray e água para os olhos dos espectadores. E isto do ponto de vista comercial é fantástico, porque tens uma equipa britânica a ter um piloto campeão que é britânico. Portanto, isto, pelo menos no ponto, aliás, não digo do ponto de vista comercial, digo do ponto de vista patriótico para os fãs britânicos da McLaren, eu diria que é a cereja no topo do bolo. Tudo bem que a Austrália é ali um território
semi-independente, né, que ainda há uma soberania do Reino Unido sobre a Austrália, mas uma coisa é o australiano, outra coisa é o britânico. E Eu- se vamos puxar a corda atrás, eu diria que o último campeão do mundo britânico da McLaren foi o James Hunt. E isto assim a pensar por alto. é, essa questão a que tu falavas, tens razão nisso, quer dizer, é uma escolha e um britânico a ganhar um campeonato por uma equipa britânica, olha, seria excepcional. Mas já, isso, de certa forma, isso já se cumpre a cada vitória de Norris, que é algo extremamente atípico na Fórmula 1, que é ouvir só um hino, que é o God Save the King. Porque a equipa é britânica e o piloto é britânico. Diria mais que só melhor do que a McLaren ganhar com o piloto britânico seria a Aston Martin ganhar um campeonato com um piloto britânico, se calhar com o Russell aí seria uma parável. Deixa-me Corrigir. deixa-me fazer aqui uma correção. Sim, é que eu fiz aqui. Quando falei com o último britânico da McLaren a vencer Foi o o Hamilton. Mundial de Pilotos, exatamente foi o Hamilton. Foi o Hamilton. E Eu, disse quando James disseste Hunt. isso, quando disseste isso, eu fiquei, pá, Sim, e o Hamilton? Mas como normalmente tu pois, tens mais conhecimento histórico e técnico da Fórmula 1 do que eu não vou não, contrariar o rapaz, mas sim, pá, foi o Hamilton. foi Em, esta, 2000 em esta, 2008, é, né? esta é uma lado. Foi o Hamilton em 2008, né? E repara só, eu lembrei-me do Hamilton, porque eu lembro, exato, foi o Hamilton, e eu lembrei-me do Hamilton porque eu vim pesquisar, porque antes de me lembrar do Hamilton, eu tinha pensado, o Jenson Button não foi campeão. Portanto, Não. esqueci-me por completo do Hamilton na E olha, McLaren. e- Isto é um erro um erro. imperdoável. Acontece a todos. Mas agora, pá, Enfim, fazer aqui um pequeno à parte e nós não vamos partir para a discussão disso, porque senão aqui perdemos pelo resto do episódio, que é, pá, esse campeonato de 2008 está cada vez mais na agenda mediática, não é? Porque o Massa continua ofendido com a, com a manipulação da FIA e da corrida em Singapura e tudo mais, e portanto tem-se falado cada vez mais disso. Fica então a tua correção de que realmente sim, foi o Hamilton a ganhar, foi o último piloto britânico a ganhar por uma equipa britânica, um campeonato. deixa-me só dizer uma coisa muito rápida em relação a isso. O Massa terá todas as razões para reclamar sobre essa vitória. Não é certo que ele fosse vencer, a verdade é essa. Ele podia até não vencer, podia ter sido ele a bater, Sim. mas ele terá a sua razão de reclamar de uma corrida que foi verdadeiramente manipulada. Mas retirar, retirar a um, no caso ao Hamilton, que também não tem nada a ver com a história, pá, Sim, vamos, era isso que dizias, ao fim e ao cabo, o campeonato do Hamilton é ganho em pista, isto fazendo uma comparação com o futebol é a mesma coisa de que um jogador tem um penalti aos 70 minutos, manda a bola à trave, se ele tivesse marcado, tínhamos ganho o jogo. Não necessariamente, havia 30 minutos para jogar, 20 minutos no caso, um, e é quase a mesma coisa aí, quer dizer, ai, o Massa não ganhou em Singapura, ok, mas podia ganhar e podia não ser campeão porque havia mais corrida. E se calhar podia ter batido, podia-se ter qualificado mal, podia ter feito mais corridas, são coisas que acontecem e é um cenário hipotético. Um, temos também o último filme, não é, de 2021 da questão da bandeira vermelha e quer dizer tira-se mérito a pilotos que ganharam campeonatos com justiça, pelo menos sim. porque foram melhores ou porque foram pelo menos iguais ao piloto que teve a rivalizar consigo até a última prova. Voltando à Austrália, que é o que nos move aqui hoje, Diogo. A Red Bull acabou por te surpreender pelo segundo lugar. Um, ou já estávamos. Nós tínhamos dito aqui há sensivelmente 2 semanas, se não falha a memória, quando estivemos aqui a analisar os testes do Bahrein, um, que tínhamos dito há 2 semanas que a Red Bull estaria talvez a terceira, quarta equipa e aqui aparece à frente da Mercedes e da Ferrari. Já vamos à Mercedes, já vamos à Ferrari. A pergunta é se isso te surpreendeu.
É assim, o ritmo puro da. Aliás, eu não sei avaliar bem o ritmo puro da Red Bull pela questão Lawson. O ritmo do Max Verstappen esteve lá e isso não me surpreendeu a partir do momento em que ele se qualificou tão bem. Eu próprio não esperava uma qualificação tão boa do Max. Eh, mas a partir do momento em que ele se qualifica bem, é assim, não estou a ver o Max a perder, a ter uma corrida desastrosa, para ser muito sincero. Isso não é o Max e, enfim, não, eu acho que era difícil, mas a única coisa que me surpreende mesmo é aquela qualificação que é estrondosa para aquilo que, que eram as expectativas da Red Bull. Agora, eu não sei dizer se isto foi um bom ritmo de corrida da Red Bull, porque, precisamente porque o Lawson, enfim, teve mal. Não há, não há outra forma de dizer, teve mal. E podemos tentar desculpar, digamos entre aspas, que o Lawson nunca andou na Austrália de Fórmula 1. Podemos arranjar essa contrapartida, mas um 18º lugar só não foi pior que o Zaz. Sim, E opá, por muito que nunca tenha andado com o Red Bull na Austrália, tem um carro melhor com o Kick Sauber, tem um carro melhor com o Racing Bulls, tem um carro melhor com sim, a sim. Aston Martin, tem um carro melhor com o Alpine, já para não dizer que tem um carro melhor que a Ferrari e que a Mercedes, pelo menos na Austrália, depois isso aí já é mais discutível. Mas pelo menos tem um carro muito melhor do que este pessoal todo, do que estes pilotos todos, e não passou além de um 18º. E na corrida foi o que foi. Aliás, eu aproveito a fazer publicidade porque no dia em que estiver a sair este episódio está a sair um artigo publicado por mim no Fair Play sobre o Grande Prémio da Austrália. Eu utilizei uma expressão o, uh, uh, de que o Lawson fez lembrar o Pérez, né? E quase que foi indistinguível o que se passou com o Pérez na época passada e com o Lawson. E sabe, muitas dúvidas e questões se o problema é mesmo do piloto, se o problema é na seleção dos pilotos, se o problema é do carro, se o carro é só feito para o Verstappen também, mas mesmo que seja, não se torna mais competitivo do que a maioria dos carros naquele pelotão. Eu tenho a minha opinião de que se tivéssemos o japonês ao volante do Red Bull, que se calhar a história seria um bocadinho diferente. Sim, deixa-me só fazer um paralelismo com o MotoGP. Para quem segue o MotoGP sei lá, quem segue o MotoGP há uma década ou há mais de uma década, vai-se lembrar que Marc Marques, entre 2013 até a lesão dele em 2020, a moto da Honda não era a melhor moto, mas tinha o melhor piloto, que era o Marc Marques. Então, uma moto que tinha as suas deficiências e as deficiências eu fiz, basta ver Dani Pedrosa, Jorge Lourenço, que foram companheiros de equipa de Marques. O Dani Pedrosa foi campeão do mundo de outras categorias, mas ganhou quase 30 corridas. O Jorge Lourenço foi 3 vezes campeão do mundo e depois é que foi para a Honda. E assim, nenhum deles conseguiu andar ao nível, nem sequer perto. Pá, nenhum deles O conseguiu andar fator nem piloto sequer tem sempre. perto. Eu diria que nem sequer longe. Portanto, eu acho que a Red Bull, tal como a Honda, anda distraída com os problemas do segundo carro ou anda distraída com os problemas dos outros pilotos porque o foco é tentar segurar ao máximo o Max Verstappen. Mas o Max Verstappen não é eterno da mesma forma que o Marc Marques teve aquela lesão que o deixou não só uma época de fora. Ele mesmo quando estava na moto parecia que estava fora. Portanto, ele teve por aí 2 ou 3 anos de fora Mas que e agora. aí é que se viu. Calma lá. Aí é que Mas, se viu. mas que Afinal, agora. a Honda não é tão boa. Sim, Claro. mas Sim, agora o é isso. Marques, agora o Marques vai para o Sim, campeonato. e foi Provavelmente, lá digo eu. para. Sim, foi lá parar um campeão do mundo, o Ron Mir, né? Foi o que foi, e que não conseguiu de todo segurar a equipa. Agora o Marques está a Sim, mas limpar a temporada com 2 vitórias. sim, Não, quatro, sim, quatro mas vitórias, não é? Duas na corrida principal e duas sim, na duas na sprint, semana. Sim, mas que é uma também coisa.
pegar num campeão do mundo e dizer João Sim, Mir, calma, vamos sim, lá com calma. um campeão do mundo que só ganhou uma corrida. É o que Enfim, é. enfim, Sim, mas enfim. este exemplo da MotoGP, por muito que pareça que estamos a fugir à questão Fórmula 1, tem muito sentido. Porque o piloto tem sempre influência. Porque pode-se meter o melhor carro do mundo com um tipo como eu, que não passa dos 140 ou dos 150 na autoestrada, e eu não vou ser rápido. Da mesma forma que posso meter o Max Verstappen no meu carro e ele se calhar vai ser 500 vezes mais rápido que eu. Obviamente estou a exagerar. Quer dizer, o piloto tem sempre influência. Obviamente, quando temos dois ou três pilotos que estão muito próximos no seu nível, que se calhar se vamos comparar Verstappen, Hamilton, Lando, Leclerc, ah, o Alonso, não sei, são pilotos que estão um nível acima de todos os outros. Se os colocarmos lado a lado, obviamente que o carro que cada um tem vai fazer influência, vai ter influência, mas quer dizer, o piloto, o piloto é sempre muito importante. E nessa questão a Red Bull tem-se descurado um pouco, sem dúvida. Se calhar era interessante tirar o Verstappen numa corrida, de lado, sem que se lesione, que esteja doente, sem que não possa por algum motivo, Ah, só tirá-lo. que esteja constipado. Isso Pronto, também fala ninguém. que apanhe Covid, como alguns apanharam na altura e não podiam correr. Mas era interessante meter lá outro piloto e ver se calhar se o outro piloto ficava lá mais para a frente, a lutar pela vitória, pelos pódios, e aí o problema seria do Lawson ou do Pérez, ou se o problema é mesmo do carro. Com isto não estou a dizer que Ou o de, Red Bull é um dos piores carros do pelotão, porque não é, continua a ser um dos melhores carros, mas ainda assim é um carro muito à feição do Verstappen. Um, e aqui pá, não falo só em Lawson e Pérez, falo em Lawson, Pérez, Albon, Pérez, Albon, claro, o Gasly, Gasly, Kvyat, quase que eu Kvyat, chego até o Kvyat. Ricardo. Pronto, Ricardo, pá, enfim, O Ricardo de uma forma diferente, mas também, sim, também Ricardo, ele levou um calendário do sim, Verstappen. Quer dizer, e são questões indissociáveis. Um, e agora, eu tinha aqui outro tópico para trazer, e se calhar, já que estamos a falar de Red Bull, falamos do Dr. Mark e vamos um bocadinho ao Bortoleto, e depois voltamos para a frente e falamos da Mercedes e da Ferrari, porque também, certamente, quem nos está a assistir quer ouvir falar das prestações dos pilotos da Mercedes e da Ferrari, e porque temos o Hamilton no campo pela primeira vez de vermelho, mas o Dr. Marco, que nós comentávamos num tom irónico em off, que se calhar não anda a tomar a a medicação, medicação. não anda a tomar a medicação de uma forma adequada. Lançou duas pérolas este fim de semana. A primeira era que o Verstappen podia acabar a correr, o campeonato a correr pela Racing Bulls, que era mais competitiva que a equipa principal, o que é completamente anedótico e descabido de um senhor que é um dos homens fortes da Red Bull e que sabe que o carro da Racing Bulls é o Red Bull do ano passado. E, portanto, era preciso a Red Bull ter feito um carro pior do que o RB 21, RB 20, não sei, há trocado pelos anos. 20, por aí. Porque a Ferrari anda com o SF 25 que é do ano, mas a Red Bull anda Sim. atrasada e o Mercedes anda com o W não sei quantos. Quer dizer, esta é uma confusão. Quer dizer, o Red Bull do ano passado ser melhor do que o Red Bull 2025 era preocupante. E a outra que foi levou uma chapada de luva branca foi dizer que o Bortoleto era um piloto de classe B. E o Bortoleto limpou o Lawson na qualificação e passou a E, correr com, e, com um steakhouse, né? Um steakhouse não, um kick sauber. Um, e depois não, bate na corrida, mas Steakhouse. ainda assim, steakhouse Steakhouse é, pá, é. é outra coisa. Também é engraçado, sim, também gosto da steakhouse. E ainda tiveste Steakhouse. aquela frase maravilhosa sobre sobre o choro do Adjar ao bater, que disse que aquilo Sim, foi, sim. como é que é? Foi constrangedor, Foi foi, constrangedor, sim, 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 sim. Ele disse ah, isso, opá, foi um espetáculo de lágrimas, uma deprimente. coisa assim. Sim, foi um espetáculo deprimente de lágrimas, que é constrangedor que ele tenha pá, isso é insensível só. Idiota, é idiota. Idiota, sim. Pá, Opá, agora, a questão do há uma, Bortoleto há só, uma série só, só,
Sim, sim, diz isto. Não, há uma série de palavras que me passam pela cabeça, mas acho que é melhor ficar-me pelo Sim, idiota. não, não podemos Mas dizer. enfim. Senão ainda te faz uma steakhouse também. Estamos a gravar este episódio já quase às 10 da noite, depois do dia caça-ti, portanto não nos julguem. Não nos julguem, mas sim, mas. Opá, e o Bortolete respondeu muito bem. E Sim, respondeu como um senhor, sendo jovem ainda, muito jovem, mas respondeu com muita educação, com muita elegância, mas foi direto ao ponto, que é, eu tenho de acabar com esta crítica que é maldosa, é totalmente maldosa, arrogante, altiva, o que quisermos, em pista. E vai à qualificação e mete o Sauber, não o Steakhouse, o Sauber, mete o Sauber na Q2. sim. Na corrida faz o mesmo que o Lawson, não faz melhor que o Lawson, quer dizer, batem os dois, batem. Mas até o Bortoleto e o Lawson baterem, eu estou muito enganado, porque a corrida foi às 4 da manhã e não tive hipótese de rever na íntegra, mas tenho quase a certeza de que o Bortoleto andou sempre à frente do Lawson. Porque o Lawson não conseguia Sim, ser sim, ele. sim. O Lawson andava ao ritmo dos As e dos Kicksauber, que é uma coisa absolutamente inacreditável. E portanto a resposta está dada ao Dr. Marco, olha, se calhar. Aliás, o Lawson só fica à frente quando, naqueles momentos em que a Red Bull acha que é uma boa ideia meter o Lawson de slicks na chuva. Mas pronto, enfim, são outros 500. Mas é uma resposta fantástica do Portoleto. E em relação ao Dr. Marco, já está na hora de se reformar. Já está na hora há muito tempo de se reformar. Porque, assim, vamos olhar para os últimos anos, para os anos mais recentes da Academia de Pilotos da Red Bull. Eh, E há ali uma série de desaproveitamentos, de decisões estranhas, de trazer outra vez o Ricciardo de volta quando tens um ou dois pilotos que podem subir, Quando já tinhas o de Lawson. meteres o Nick de Vries, de se lembrar do Nick de Vries quando tens um piloto que tinha acabado de ficar em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 2. Pá, ele estranhamente acaba por acertar este ano, ou melhor, acertar. Eu acho que ele não deve ter acertado no piloto em que devia subir à Red Bull, mas acertou Não, no não, não piloto em que acertou devia tudo. assumir. E ele acaba por acertar no piloto em que devia assumir Racing Bulls. Eu acho que estava mais que da cara, tinha que ser o Ajar. Gente, teve uma corrida muito azarada, mas mostrou Sim, ritmo. Mostrou ritmo nos treinos, na qualificação mostrou sim, ritmo. sim, Teve, sim, sim, teve uma sim. E infelicidade ele, muito grande. pá, primeira qualificação, ficar ali em 11º é estar ali à porta dos Sim, pontos. incrível. Sim, teve uma infelicidade muito grande mesmo. Mas isso Sim, tu dizias do Marco, quer dizer, do Helmut Marko, são duas decisões, ou, ou uma decisão que acaba por influenciar duas equipas que não se percebe. Como é que puxar o Lawson, que com todo o respeito será um bom piloto, eu acho que é, mas tem umas 10 ou 11 corridas na Fórmula 1, só começou a correr, não foi uma época inteira em 2024. Chamá-lo para a Red Bull e o Tsunoda está ali a mostrar ritmo, e o Tsunoda que limpou o Ricardo, o Tsunoda que limpou o De Vries, o Tsunoda que quando subiu à Fórmula 1 tinha como companheiro de equipa. é o Gasly. Andava ali Era o mais Gasly. ou menos Era o com o Gasly. Gasly. Era o Gasly, exatamente. E andava ali, andava a competir com o Gasly, ora à frente, ora atrás, mas sempre próximo. O Gasly que está a fazer também um brilharete com uma Alpine que é alguém do esperado, não é? Um brilharete, se calhar, não, mas está a fazer um bom trabalho, é um bom piloto. Quer dizer, e achar que esse rapaz, só porque mete umas fotografias no Instagram com um Honda, não pode ser piloto da Red Bull. Ora, não sei, quer dizer, é, é difícil de explicar. Quer dizer, também aqui a questão que se calhar essa decisão foi mais do Warner do que dele e que por ele estaria lá o Tsunoda, não se sabe, mas é um erro da Red Bull. E é um erro que eu Não me desconfio, parece. que se venham a arrepender. E eu não me admirava muito que a meio da temporada
metessem, e perdoem uma expressão, os patins ao Lawson, que o atirassem para fora, ahm, e que subissem o Tsunoda. E há um rapaz na Fórmula 2 que eu posso estar a cometer um erro enorme, porque não acompanhei muito na época passada, mas eu tenho quase a certeza que é piloto Red Bull, que é o José Maria Martin, né? Sim, Ah, sim, sim. é piloto Red Bull, Sim. né? É espanhol e ganha corridas e anda bem. E se calhar ainda são bonitos para queimarem o rapaz e subiu ao meio da temporada para a Racing Bull. E também Um, tens, também tens o Arvin Lindblad, que também diria que é capaz de fazer uma boa. são mais Mas decisões atrás de mais decisões. Um, que muito sinceramente não se percebe. E que não, afetam a não, Red Bull, é normal. não, pá, não, não há. Não, não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nada. E, e, e cada vez parece que piora. Parece. Enquanto numa equipa é insustentável, é completamente insustentável haver duas ou três fações de jogos políticos. Não, é que nem são jogos desportivos, são jogos políticos. E tudo bem que. Aliás, isso na política não funciona, na sociedade não funciona, também não vai funcionar no desporto, e não é só numa equipa de Fórmula 1, é em lado nenhum. Ah, Pá, enquanto houver assim uma fratura tão grande, e é que esta é uma fratura demasiado grande, até pode correr bem uma vez, um ano no caso, correr bem um ano porque era um carro bem construído, correr bem no ano a seguir porque era um carro ainda melhor construído. Ah, não vai durar bem para sempre. no ano passado, quando o carro já não era bem, não era, ou melhor, até era bem construído, mas depois foi sendo destruído, o que exige uma maior união da equipa, é que essas rupturas foram-se evidenciando cada vez mais, e agora parece que há ali parece como quando um iceberg acaba por partir e separa-se e vai um para um lado do oceano, o outro vai para o outro lado do oceano. E parece que é isso que está acontecendo na Red Bull. E depois aparece o Titanic, que no caso do Dr. Helmut Marko, e pior a situação, torna-a trágica. Diogo, há aqui outro piloto de quem nós certamente temos que falar. É também o rookie factualmente mais bem sucedido deste fim de semana, o Antonelli, correu pela Mercedes, ficou atrás do Russell, e por isso primeiro falamos do Russell e depois do Antonelli, mas eu pergunto de uma forma geral, um, no teu ponto de vista, como é que foi o fim de semana da Mercedes? É assim, as corridas de. Eu diria quase uma daquelas corridas que qualquer piloto gosta de ter, no sentido em que ninguém o chateou, nem ele se chateou com ninguém. Eh, eu pá, só me lembro de ver na transmissão durante o safety car no final e no restart. Pá, mas de resto, fez uma boa corrida, fez uma boa corrida. Dou esse mérito porque não se meteu em problemas, teve ali consistente e constantemente no quarto lugar. Entretanto, acaba por herdar o terceiro lugar, derivado ao erro do Piastri, mas faz uma corrida em que não há muita coisa para dizer porque lá está, não apareceu muitas vezes. Faz uma boa qualificação, isso é importante dizer. Faz uma boa qualificação. Mas de resto, pá, e qualquer piloto gostaria de ter uma corrida como aquelas. A diferença é que eu se calhar preferia ter uma corrida daquelas no primeiro lugar. Quanto ao Antonelli, houve assim muitos zooms, porque é de facto uma recuperação eh, fantástica. Ele faz uma corrida fantástica. Tem ali sorte no safety car, mas a sorte, lá está, faz parte daquilo que é a corrida. Eventualmente, uma corrida mais à frente irá ter o azar e outros irão ter a sorte.
mas, mas é uma bela estreia. Penso eu que não. Penso não me estar a equivocar, mas eh, torna-se no segundo piloto mais novo de sempre a pontuar numa corrida de Fórmula 1. Penso que só fica atrás do Verstappen e eu acho que deve ser para aí a melhor estreia de um piloto desde, sei lá, se calhar desde o Magnussen na McLaren que fez o pódio. Eh, não me lembro. Não me lembro de uma estreia tão boa na Fórmula 1 por parte de um piloto. E, e se ainda havia dúvidas daquilo que ele podia ser, acho que temos aqui um diamante que só precisa de ser polido. Sim, em relação ao Russell, é dessas corridas que todos os pilotos gostam de ter, uma corrida calma, ter um ritmo forte, é verdade. Uh, não suficientemente forte para incomodar o Verstappen e os McLaren, mais forte para conseguir um quarto lugar em condições normais, que, como tu disseste bem, por causa do erro do Piastri e toda aquela confusão, conseguiu aproveitar isso para ascender ao pódio, que é sempre muito positivo para a Mercedes, depois destes últimos anos de falta de competitividade, conseguir começar uma temporada com um pódio convincente é bom, é muito bom. Em relação ao Russell, penso que é isso. Ao Antonelli, acabo por concordar em grande parte com a tua análise. É de facto um piloto acima da média. Um, não me parece que seja o Verstappen 2.0, porque como o Verstappen, se calhar, tão cedo não haverá nenhum piloto na Fórmula 1. Será um grande piloto, não tenho dúvidas disso. O que eu realço mais neste grande prémio, no lado do Antonelli, é alguma maturidade a nível mental, a nível psicológico, porque ele faz uma má qualificação, uma qualificação em que não passa a Q1, que não passa a Q1 e não vai a Q2 por falta de ritmo, por falta de competitividade. Portanto, nada em relação ao carro, nada em relação a algo que tenha acontecido, foi porque ele não foi capaz. E aquilo que era esperado de um piloto como o Antonelli, rookie, pela Mercedes, era que acusasse a pressão. E penso que não o fez, conseguiu levar o seu carro até um quarto lugar, teve um bom ritmo, cometeu ali um erro na sequência 3-4 naquela chicane. Foi à relva como o Russell havia ido num treino livre, penso eu, no terceiro, se não me falha a memória, no segundo, em que o Russell rodou. ah, Acho que é no segundo treino livre, acho. Ou no terceiro. Sinceramente, agora não me estou a recordar, mas foi no treino livre. Ele vai à relva, roda, quase que bate. Foi uma fotocópia daquilo que aconteceu com o Russell. É um erro, mas perde o lugar para o Hulkenberg. Consegue de seguida ir atrás e depois. Este resultado deve-se muito à ótima estratégia que a Mercedes conseguiu adotar com ele e à experiência do seu engenheiro de corrida. O Bono realmente conseguiu sempre acalmá-lo, encorajá-lo, mas lá está, fica esta estreia muito, muito positiva. Não vou dizer fantástica, mas muito, muito positiva para o Antonelli. Um quarto lugar, entra dentro das estatísticas que tu referiste. Só, mais novo, só o Verstappen a pontuar. Tão rápido, ou tão rápido, ou só melhor em termos pontuais e de posicionamento, de posição final da corrida, só o Magnussen. É um quarto lugar muito bom. E fica também a ultrapassagem que ele faz ao Albon. Acabar a corrida, condições difíceis, num sítio que não é que seja atípico, mas que não é muito comum no circuito de Albert Park. É uma ultrapassagem difícil, é uma ultrapassagem bonita, tudo bem. O Hamilton não. Uh, o Albon não forçou muito a defesa, mas ele passa bem, passa com qualidade, passa com capacidade. Isso é bom. Agora, vamos ver na China. Eu acho que isto lhe dá um boost de confiança importante para ele saber que consegue andar perto do Russell. Obviamente que isto é tudo muito relativo e que se não fossem os safety cars e as trocas de pneus e tudo mais, ele levava um tremendo calendário, mas conseguiu acabar apenas a uma posição do Russell logo ali a seguir, com uma boa condução. Vamos ver na China. O meu desejo, não porque torça mais pelo Antonelli do que pelos outros pilotos, mas para o bem da Fórmula 1 e também para o bem deste jovem piloto, é que
não lhe suba demasiado esta boa performance e que não sinta que não tem que continuar a evoluir e que já atingiu aí um patamar para estar a lutar por pódios, por vitórias, que ainda não o fez, como tu disseste, é um diamante que tem que ser lapidado e trabalhado. Mas em suma, falando de Russell, Antonelli e Mercedes, é um ótimo fim de semana para a Mercedes, pontua bem, tem segundo lugar no campeonato de construtores, ainda é a primeira corrida, é verdade, faltam muitas mais corridas, mas é sempre melhor começar bem do que começar mal e começar como tinha começado as últimas temporadas. O mesmo não se pode dizer da Ferrari. O que é que se passou? Se é que sabes, eu ainda não consegui encontrar respostas. Talvez me possas também ajudar aqui a clarificar um pouco mais aquilo que se passou com a malta de Maranello na Austrália. Passou-se tudo mal. Tudo de mal que podia acontecer, aconteceu, acho eu. Má qualificação. Surpreendente má, mas muito surpreendente má qualificação. Ficar atrás do Albon e do Tsunoda, principalmente. Ah, aqui, não é compreensível. Ah, depois daquilo na chuva também não anda assim tanto para a frente. O, o Hamilton parecia que tinha, ou melhor, parecia que nem sequer confiava no carro para tentar forçar uma ultrapassagem ao Albon. Aliás, sim, provavelmente não confiava no carro ao ponto de forçar uma ultrapassagem naquelas condições tão complicadas. Mas, e depois, é assim, eu nem quero falar das comunicações rádio, que isso, pá, isso, se eu acho que aquelas do Hamilton em que o pá, mete em Q1, pressiona o Q1, pronto, lá o que quer que seja o Q1, e o Hamilton ali, opá, agora não, e depois insistir, mete Q1 e ele não dá, não, o Q1 não, o K1, pá, agora não consigo agora, quando puder, meto, mas mete, não sei o quê. Pá, aquela comunicação em específico do Leclerc, e eu fico abisbílico. Eu Essa, fico essa, abisbílico mesmo. é, essa é absolutamente genial. Pá, incrível. Sim, Isso pá, é cómico. pá, E dos lados, se- quer dizer, o rapaz o Leclerc está a fazer uma corrida à chuva. É normal que o cockpit esteja molhado, não? sim, Ah, e ele ao Charles, mas isto está. É um líquido de quê? Epá, é água, pois. Uma speed water. não, É. é que imagina, não, é que a resposta em si é cómica porque o, E a o intuação Leclerc, ainda mais. exato, é que o Leclerc diz tem o cheio de água e ele podia ter dito, opá, deve ser da chuva, né? Must be the rain. Não, é que ele diz must be the water. Pois, mas isso foi o que o outro tinha acabado de dizer. É, São pequenas, ah, pequenos pormenores que fazem a diferença. E olha, eu quando vi essa declaração esse rádio da Ferrari, foi o Brian Bosey, que é o atual sim, engenheiro do Leclerc, pá, mas parecia lembraste de Xavi? o Xavi, parecia o Sim, Xavi. Eu achei que eram 4 da manhã, ou 5, 6 da sim, manhã, estava cheio de sono, eu Xavi, o Xavi. O que é que se não, passa? não, Foi eu igualzinho ao ouço. Xavi. Eu, Mas eu Speed ouço, Water. aqu- eu ouço aquela É coisa, genial. né? Aquela comunicação, 4 5 da manhã, e eu deitado na cama e eu pensar, não, ele deve estar cheio de sono, né? Deve estar cheio Sim. de sono, ou se Isto calhar não não aconteceu. devo ter traduzido isto aqui muito Que- bem na minha cabeça. Sim, sim, mas olha, esse é um momento que deve ter também ajudado para aliviar um bocado o ânimo no meio da Ferrari, pá, porque os gajos estavam desesperados. Desculpem-me a Sim, expressão. E eu também, que eu já disse aqui mais do que uma vez, eu sou fã da Ferrari, eu sou fã do Leclerc, quer dizer, que ele estava a ser absolutamente horrível e depois aquilo parecia rir para não chorar. Aquilo foi mesmo literalmente rir para não chorar, porque foi
foi uma corrida dura. Em relação aos team radios do Hamilton, aí eu acho que é um bocadinho mais grave, porque o Ricardo Mosconi, se não me falho, não estou a confundir, pois é um engenheiro de corrida do Não, é por aí. um, entretanto vou confirmar, mas quer dizer, ele estava a insistir para o Hamilton fazer algo um, que ele não podia fazer. E aliás, um, era algo que não fazia sentido. O Hamilton próprio disse: "Opá, não faz sentido nenhum fazer isto agora." E a correção que eu sei que já vais fazer é o Ricardo Adami e o Ricardo Mosconi era o Exatamente. Bottas na Mercedes na altura. É o Sim. Ricardo Adami, quer dizer, ele estava ali a insistir com ele. E o Hamilton, opá, não faz diferença nenhuma usar isto agora. E o próprio Lewis foi referindo ao longo da corrida e do fim de semana nas declarações aos canais televisivos, entre os quais ao canal oficial da Fórmula 1, que ainda se está a adaptar ao carro. É normal e que ainda se está E, a adaptar a estes pequenos detalhes que são por maiores, que é eu vou tocar neste botão ou clicar neste botão para o carro mudar isto nesta circunstância de corrida. E é muito tempo na Mercedes, é muito tempo só motores Mercedes ao longo da sua passagem na Fórmula 1 e é normal nesta primeira corrida da Ferrari não ter. Em relação à qualificação, que já foste iniciando isso, é estranho, era normal que o Hamilton não tivesse tão rápido, mas não é normal que o Leclerc não consiga lutar pela pole position, porque conseguiu estar muito rápido no treino livre 2, foi conseguindo estar rápido ao longo da qualificação e depois ele não consegue fazer uma última tentativa. E não se percebeu muito bem porquê. Não se percebeu se é um erro de pilotagem, ele aborta a volta, não se percebe se não tem pneus, não se percebe se não tem combustível, quer dizer, ele simplesmente não vai, aborta a volta, sai. Que eu me lembro, que eu me recordo de ter visto. Não há nenhuma imagem dele a falhar uma volta, posso estar enganado, mas é no mínimo estranho. Em corrida foi um sofrimento, quer dizer, chegaram a liderar a corrida numa circunstância absolutamente apocalíptica. Um, mas de resto foi sempre aqui para trás. É horrenda a estratégia da Ferrari de tentar prolongar ali uma, duas voltas os pilotos com os slicks, com os pneus de piso seco. Quer dizer, eles ficam ali duas voltas a perder segundos e depois caem para oitavo e nono e o Hamilton acaba por ser sim. ultrapassado não, para nono e décimo, não é? Não, 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 para oitavo, é o oitavo e oitavo, nono e depois o oitavo e Hamilton é que é nono, o ultrapassado. Leclerc é que estava em nono e o Hamilton Sim. em oitavo, o Leclerc passa para oitavo e depois o Piastri ultrapassa o Hamilton. Quer dizer, isto não se percebe. O Frederico Vasseur já veio dizer, estas declarações já são mais recentes e mais em, um, em antevisão ao Grande Prémio da China, que agora na China vamos ver o verdadeiro SF25. Enquanto fala Ferrari, espero que assim seja. Enquanto fala de Fórmula 1, porque quero carros competitivos, espero que assim seja. Agora, não sei. Era o que dizíamos há pouco, ou o que dizia há pouco da Mercedes. A primeira prova da temporada não dita nada daquilo que será a época, mas é melhor começar bem do que começar mal. E a Ferrari começou mal, muito mal. Sim. E Sim, deixa-me só sim, acrescentar claro. uma coisa. Que eu acho que o principal problema do Hamilton, em específico nesta corrida, e ponto de parte, a adaptação, porque isso, lá está, é diferente, é uma dimensão diferente. O problema foi na comunicação, mas esse também é o menor dos problemas e é o problema que mais facilmente pode ser resolvido. No fundo, é ir praticando eh, Sim, questões. e Eh, algo que se vai aperfeiçoando. sim, Cara, é ali eu uma acho que deve coisa ser um de choque para o aliar. Hamilton sair de estar com o Bono, pá, e vir trabalhar com o Adam e com este pessoal da Ferrari que às vezes para os parafusos e como o Marco não toma uma medicação antes de ir para o circuito e as coisas correm francamente mal. Um, E imagina, o Ricardo.
Ricardo Adame, sim. O Ricardo Adame é italiano, o Peter Bonington era britânico. Ah, e o Ricardo Adame pode falar um inglês Claro, é isso. Não? muito bom no vocabulário, mas depois o sotaque é preponderante, certo? Há, há E, 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 palavras que ao sair na- ali com um sotaque mais italiano, que sim, se calhar o Hamilton mais, fica. Peraí, o sim, que é que disseste? e mais do que o sotaque e eloquência, porque é diferente falar na língua nativa Sim, do que falar numa outra língua, por muito sim, bem que sim, se sim. fale, e isso não é em casa, não está em causa. O Adami certamente, pelo que vi, me fala muito bem inglês, e como toda a gente que está na Fórmula 1 tem que o falar, tem que dominar a língua, mas nunca é a mesma coisa. Nunca se, no momento de pressão, no momento de dificuldade em que tens que raciocinar o que é o melhor a transmitir, tens que encontrar as palavras para uma linha que não é a tua, é complicado. Já é complicado transmitir isto na tua língua, quanto mais numa que não é tua. Um, e essa é uma dificuldade, mas quer dizer, uma coisa que se tem de trabalhar se estes profissionais chegam a este nível é porque são capazes de o fazer. Em relação à Ferrari, salvo se tiveres alguma nota, acho que fica tudo por aí e agora que Para nos esperar encaminhamos, pelo Xangai. sim, é esperar pela China, por Xangai, agora que nos encaminhamos para o final do episódio, ah, é o momento de, antes de fazermos as antevisões, de darmos os nossos pontos, o nosso ponto positivo e o nosso ponto negativo ah, do, do Grande Prémio. E eu, se calhar, começo pelo positivo. É um momento, na minha opinião, extra pista, que é ao contrário daquilo que disse o Helmut Marko, que era uma birra ou que era um choro constrangedor. Foi um momento em que o Adjar chega completamente inconsolável, perdido em lágrimas, apesar de estar com o capacete ao paddock, e o Anthony Hamilton, que é o pai do Lewis Hamilton, sai da boxe da Ferrari, e vai ao encontro ao início do paddock do Adjar e o acompanha, dá-lhe um abraço, umas palavras de conforto e que o leva até perto da sua equipa, quase que dando, ou que fazendo, transmitindo um gesto de conforto e de consolo, que o próprio membro da Racing Bulls, que foi esperar pelo Adjar à, à entrada do paddock, pelo menos que tenha sido transmitido, não fez, que é ali ao lado dele e tal, e é um conforto que é muito importante e que é muito bonito de se ver. Um, Fora pilotos que mais ou menos gostamos, pode gostar mais do Hamilton, pode-se gostar menos do Hamilton. Esta parte humana o Hamilton sempre o teve, e o seu pai também, principalmente o Sr. Anthony Hamilton, que já nos presenciou com vários momentos deste tipo, e é sempre um momento bonito de se ver. Provavelmente o Helmut Marko, como próprio disse, estava-se a contorcer na boxe da Red Bull a ver aquilo, e se calhar por ele até acha que é um gesto de uma certa fraqueza um, e de inferioridade. Eu vejo isso pelo contrário, é um momento genuíno, é um momento de conforto e é um momento bonito de se ver. Olha, e que o Anthony Hamilton continua a ir ver as corridas e continua a estar na box da Ferrari, e que dê uns abraços aos engenheiros e aos pilotos da Ferrari. Que contraria aquele meme que aparece sempre nas redes sociais com uma pistola Sim, com a meter a massa a meter e. massa, que chego lá que lhes dou Sim. um abraço. Não tirem massa contra a vossa própria cabeça. O teu momento positivo, ou o teu destaque positivo, Sim, e eu podia pegar por aí porque acho que é um momento que transcende o desporto por completo tendo a e, ver. e deixa-me usar aqui uma expressão, algo engraçado, que é, nós estamos a gravar isto no dia do pai, quarta-feira, dia do pai, É verdade. e acho que aquele é um abraço muito paternal, né? É quase que um gesto de pai, que com certeza o próprio pai do Roger teve com o próprio filho. Isso é inquestionável, e disse de certeza que aconteceu. Eh, mas acho que é admirável isso que faz o Anthony Hamilton, porque é, quem é o Roger para o Anthony Hamilton é um miúdo que corre na Fórmula 1, que ele podia perfeitamente tê-lo deixado passar e, e enfim, e ter só pensado para ele, pá, coitado, né? Mas não, acho que aquilo é de uma grandeza humana Claro.
que Até ultrapassa porque, por completamente o desporto sim, e, e é louvável, é louvável. sim. Até porque a Fórmula 1 lançou há 1, 2 semanas um vídeo, uma conversa entre rookies, e o Adjar é um tremendo fã do Lewis Sim, Hamilton, do seu sim, ídolo. sim, sim, E sim, ele sim, até há imagens engraçadas de no Bahrein, na fotografia dos pilotos, o Adjar vai cumprimentar o Hamilton e está a tremer. sim, Ah, sim, sim, sim. e isso é muito engraçado e é muito interessante, e por isso também, e porque o Lewis Hamilton certamente já descobriu isso e até já se viu ao longo da Austrália a dar palavras ao Adjar, quando iam para a parada dos pilotos, por exemplo, foi ao lado dele. E com certeza o Anthony Hamilton também percebeu isso e por isso também foi ter com o Adjar. Deixa-me só dar uma nota que isto é mais pessoal e eu nunca fui um tremendo fã do Adjar na Fórmula 2. Sempre foi aquele piloto algo impulsivo, dos berros. Reconheço-lhe capacidade e talento, mas nunca foi alguém com quem eu simpatizasse muito. Não é que não gostasse dele. Pronto, não era dos meus pilotos prediletos. Mas este fim de semana e esta arranque de temporada na Fórmula 1 fez-me mudar completamente a imagem que eu tenho em relação ao Adjar. E espero genuinamente que ele chegue à China e que faça uma grande corrida, porque é sprint, e que se faça um brilharete e que mostre que realmente é capaz, porque mostrou-se uma grande dedicação, humildade e felicidade por estar onde está. E esta parte da felicidade pode ser um bocadinho traiçoeira, no sentido em que não basta aproveitar o momento no sentido mais sentimental, é preciso aproveitar no sentido competitivo e de resultados. Portanto, ele transmitiu essa mensagem e isso é importante para mim porque, pelo menos, eu gosto de ver pilotos que sabem estar e que estão no seu lugar e que realmente transmitem humildade. Olha, como é o Adjar, como é o Leclerc, como é o Albon, como são outros tantos, porque como é o Hamilton. Tá, ao fim e ao cabo, estes pilotos são exemplos, são um grande exemplo e são ídolos e são referências para muitas pessoas e eu acho que é importante ter este lado. Um, quanto, quanto ao lado mais negativo, bem, esse tem que ir para a IAS. Sem dúvida, quer dizer, se nós tivemos aqui há 2 semanas a tentar aqui desculpar um bocadinho os comportamentos da IAS, isto são os testes, só estavam-se a focar no ritmo de corrida, olha, focaram-se mal ou então estava muito pior do que está agora, porque E isto eu sim foi estava, constrangedor. sim, eu estava aqui a pensar entre o que é que teria sido pior se era Haas, se era Lawson. E eu vou para a Haas, e vou pensar numa perspectiva de equipa. E é assim, o Bergman não consegue, ou melhor, não, não, aliás, não consegue completar uma sessão de treinos. Bate Não, numa, não participa noutra e no dia a seguir dura 7 fez minutos. o peão. Foi 7 minutos, Consequentemente, faz uma má qualificação. claro. Não seria Pá, muito e o pior se ele Ocon, tivesse participado, mas claro, sim, seria sempre melhor. E o Ocon não fez diferente. Aliás, fez diferente no sentido em que conseguiu, Não enfim, bateu. conseguiu completar as sessões de treino, mas em termos de performance não fez diferente. E é estranho ver a ASE do ano passado e ver a ASE deste ano. Ah, sim, a questão do Berman, só dar um pequeno detalhe, uma nota que não demos ao longo deste episódio, é que só houve um rookie que não bateu. Foi o Antonelli. Fez um peão, mas não bateu. Sim, O Bortoleto bate, Doanda bate, Adjar bate, Lawson disse que não é um rookie, mas pronto, está mais perto destes 5 rookies do que dos outros pilotos também bate, e o Birman bate uma vez e faz um peão e fica bloqueado na gravilha no terceiro treino livre, e portanto foi uma Austrália muito, muito má para os rookies, que é algo normal, quer dizer, é muito difícil fazer uma série na Fórmula 1 nessas condições de pista. sim, Esperemos que seja diferente, porque quanto mais carros a lutar por vitórias e pela corrida acabarem nos grandes prémios, melhor. Em Xangai, no Grande Prémio da China, antes de irmos às nossas apostas esta semana especiais por cá sprint, dar a nota de que Pedro Lamy
ex-piloto português que participou na Fórmula 1, será comissário, né? Comissário para a parte do colégio de comissários neste grande prémio. Portanto, tudo o que for penalizações, o Pedro Lamy terá que dar o seu veredito, e é também interessante por isso um, acompanharmos este grande prémio. E o Pedro Lamy, que já esteve este fim de semana passado um, na Austrália, até tirou uma foto com o Ivan Domingos, o piloto português que corre na Fórmula 3, e também porque o prometemos fazer, Diogo, dar aqui a nota de que o Ivan não teve o fim de semana que todos esperávamos, mas que ainda assim foi melhorando. As condições na Fórmula 3 também foram muito difíceis. Sim, não, A não parte conseguiu daquilo que fazer foi a Fórmula 1, uma não conseguiram fazer, qualificação. sim, não Exato. conseguiu fazer a qualificação por batidas, e verdadeiramente não conseguiu fazer uma corrida, porque a primeira corrida, a corrida sprint, também muito repleta de batidas, quase muito tempo de safety car, muito tempo sem correr, e depois na chuva exatamente a mesma coisa, mas ainda assim conseguiu acabar em nono, partindo mais cá para trás, e portanto ganhou algum ritmo. Volta salvo Sim, erro no Bahrein dentro de sensivelmente um mês, e certamente as coisas serão melhores para o Ivan. Diogo, tens aí prontas as tuas previsões? Vamos primeiro à tem sim, qualificação senhor. Tem sim, sprint e à senhor. corrida, e depois à corrida E normal. eu apesar de gostar muito da pista de Xangai, acho que, dado o contexto da Fórmula 1, enfim, são umas previsões um pouco pessimistas. Portanto, sprint, Norris faz a pole, Piastri segundo, Max terceiro e o pódio mantém-se exatamente o mesmo na, se- na corrida de sprint, porque é sprint e nunca acontece nada. Na corrida há aqui uma ligeira diferença. Norris Piastri ainda mesmo na qualificação. Russell faz o P3, mas na corrida ganha Norris, Piastri P2 e o Verstappen completa o pódio. Olha, em questão de qualificação, para a sprint, Piastri na pole, Norris em segundo lugar e Verstappen em terceiro, mantém exatamente o mesmo desfecho, estas primeiras seis posições para o desfecho de corrida sprint. Um, e para a corrida normal, não parece que vai ser um grande prémio muito interessante. Portanto, mantém a mesma dinâmica de apostar o top 3, de apostar que o top 3 na qualificação será o top 3 na corrida principal, e portanto Norris em primeiro, neste caso em vez de Piastri, Piastri em segundo em vez de Norris, o Max na mesma em terceiro, e o resultado da corrida será o mesmo: Norris, Piastri e Max Verstappen. Notas finais, Diogo, Exato. das despedidas. Espero que, apesar de não estar muito expectante, espero que Xangai dê uma corrida muito boa. Se calhar tão boa quanto eu gosto da pista, eu gosto mesmo muito daquela pista. Ahm, e de resto, agradeço a todos que estiveram aí desse lado a ouvir e a assistir-nos e se calhar a rirem-se um pouco connosco, dado o estado de Sim, bastante. cansaço que nós temos, ou a quantidade de cansaço que nós temos, dado o dia que tivemos hoje. Mas espero que tenham tido um bom tempo, no fundo. Sim. Subscrevo as tuas palavras. Este episódio ficou um pouco mais longo, e que saiu também um pouco mais tardiamente do que o normal. Pedimos desculpa por isso, mas nem sempre dá para lançarmos o episódio no mesmo dia. Muito obrigado por terem estado desse lado, e voltamos para a semana com a análise ao Grande Prémio de Xangai e a antevisão ao Japão. Até lá.